ficou tão dentro de um álbum que precisava de alguma coisa pra estender aquela sensação? Tipo, a tracklist acabou, mas você queria continuar existindo dentro daquele universo por mais um tempinho. Oi, eu sou a Maia e isso acontece comigo o tempo todo. E a única coisa que resolve é um livro certo. Hoje eu vou indicar pra vocês livros com base em 5 álbuns que eu amo. Lembrando que todos os livros estão disponíveis na Amazon e o link de todos eles vão estar aqui embaixo. Ainda não é link comissionado. Ainda. Primeiro eu vou falar de Choke Enough, da Oclo. Bom, esse é um álbum que não te agarra pela gola, sabe? Ele vem se aproximando devagar, fica parado do seu lado e aí não sai mais. A Oclo é francesa e ela passou 2 anos e meio fazendo esse álbum. E ela descreve ele como uma busca por significado, pela necessidade de ser tocada a qualquer custo por qualquer coisa. É uma epifania grandiosa ou um momento passageiro do cotidiano. E é pouquíssimo barulhento para expressar o quanto ele pesa. Bom, o livro que eu indico aqui é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Bom, esse talvez, ouso dizer, que é o livro mais importante do século XX e com uma vibe que mais dá match com a da Oclo que eu consegui imaginar. É a história da Macabeia, que é uma datilógrafa nordestina vivendo no Rio de Janeiro, que se acha completamente invisível pro mundo que ela habita e pra si mesma. A Clarice escreve sobre a nossa personagem principal com tanta ternura que até dói. Tem aquela qualidade de existir numa frequência que a maioria das pessoas não tem capacidade de ouvir. Exatamente o que a Oclo faz musicalmente. Agora vamos falar dela. Slater com Worst Girl in America. Pra mim, esse álbum foi o que a Slater fez quando ela decidiu que ela não tinha mais nada a perder artisticamente, sabe? Ela foi pra Miami, ficou entre o estúdio e as boates por um mês e acabou saindo de lá com o trabalho mais autêntico de toda a carreira dela até hoje, pra mim. Que foi muito baseado na infância dela em St. Louis, numa casa que ela descreve como muito, muito, muito disfuncional. É assim, é um glamour com a unha preta de barro. É essa vibe. E pra mim, o livro que mais transmite todo esse universo é Lolita, do Nabokov. Mas assim, não pelo motivo que você tá imaginando. Vamos lá, fica comigo, segura minha mão. Esquece o que você sabe sobre a sinopse por 2 segundos. O que me interessa nessa narrativa é o formato dela. Assim, é um livro de alguém que tá racionalizando uma coisa indefesável, com uma linguagem lindíssima e extremamente sedutora. E aí, você acaba sendo puxada e consumida por aquele universo, mesmo sabendo que você não devia. Essa tensão entre o atraente e o repulsivo, entre esse verniz de glamour e luxo e o que tem embaixo dele, é exatamente a zona em que a Slater opera. A beleza estética vem sendo como se fosse uma cobertura para uma coisa que, no fundo, é horrenda. E assim, outra recomendação nessa mesma vibe, um pouco mais direta, é Garota Interrompida, que é um memoir de uma mulher internada num hospital psiquiátrico nos anos 60, que é escrito com aquele humor irônico de quem sabe que o sistema que aprendeu é mais louco que ela. E assim, pra mim, é um livro que essa personagem que a Slater criou, com certeza leria e teria entre os favoritos dela. Bom, se vocês perceberam uma mudança de iluminação e alguma leve mudança de ângulo, é porque minha luz descarregou, mas assim, vem comigo, eu vou continuar mesmo assim. Bom, agora a gente vai falar deles. Never Enough, do Turnstile. Eu confesso que eu nunca tinha dado nenhuma bola pra eles, mas depois que eu vi a performance deles do Lollapalooza, foi de ficar gag. O Never Enough foi um álbum que ganhou o Grammy de melhor álbum de rock e foi o que fez o Turnstile a ser indicado para 3 categorias, como a de rock, a de alternativo e a de metal, no mesmo ano. Que pra mim já diz muito sobre a sonoridade desse trabalho deles. Porque assim, é um disco que é hardcore, mas que também é pop. É um álbum, assim, sobre conexão, sobre o que acontece quando você começa a parar de tentar se encaixar e começa a construir o espaço que você precisa. E o livro que se conecta com isso pra mim é o Eu Sei o Porquê o Pássaro Canta na Gaiola. Esse aqui é um dos memoirs mais poderosos da literatura americana. É sobre a história da infância da Maya, crescendo no sul dos Estados Unidos nos anos 30. Crescendo como uma mulher negra e pobre. E assim, sobrevivendo de um jeito que vai muito além de simplesmente não morrer. É um livro que fala muito sobre encontrar sua voz em um sistema que foi feito para te silenciar completamente. E assim, o Turnstile faz a mesma coisa musicalmente. Assim, pegando um gênero que tem muitas regras estritas e rígidas e destruindo, contorcendo, movimentando elas completamente. E aí, se você quiser mais uma recomendação que vai mais pra uma vibe cinemática e verão desse álbum, eu recomendo
O Grande Gatsby. Porque esse é um livro sobre querer mais do que o mundo tá disposto a te oferecer. Sobre construir um mundo inteiro em torno de um ideal específico. E, pra mim, Never Enough tem esse mesmo apetite, sabe? De grandiosidade que não importa o que aconteça, se recusa a ser pequeno. Agora, vou falar de alguém que eu sou muito suspeita pra falar. Vou falar sobre Hades, da Melanie Martinez. Bom, esse pra mim é o álbum mais ambicioso da Melanie até hoje. São 18 faixas com uma personagem nova intitulada de Circle. Então assim, ela tá vindo com um tour confirmada e uma mitologia inteira construída em torno de um argumento muito simples, que é: a distopia não está em um futuro tão distante assim. Ela é aqui, é agora, tá acontecendo a todo momento em torno da gente. E ela só parece normal porque a gente já se acostumou com esse ambiente inóspito. Religião, beleza, fama, redes sociais, tudo isso são sistemas de controle disfarçados de convite. E ela consegue transitar entre esses mundos de uma maneira, pra mim, excepcional. Aqui, o livro certo pra acompanhar toda essa narrativa e toda essa construção é O Conto da Aia. Se você ainda não leu, esse é o momento. É o livro que a Melanie leu antes de escrever Hades, ou pelo menos deveria ter sido. Conta sobre uma sociedade teocrática onde os corpos femininos são propriedade do Estado, onde o controle vem disfarçado de proteção e onde cada detalhe do cotidiano é um mecanismo que opera de uma maneira muito singela em forma de opressão. Pra vocês terem uma noção, esse livro foi escrito em 1985 e ele nunca esteve tão atual quanto agora. E ele conversa com a mesma estrutura do Hades, usando mitologias e alegorias para comunicar algo que é insuportável de ser dito diretamente. Bom, agora vamos falar deles. Spirit Box com Tsunami Sea. Pra mim, esse é o tipo de álbum que você coloca pra ouvir quando você precisa sentir tudo ao mesmo tempo. Porque o Spirit Box construiu aqui um mundo que vai desde o angélico até o devastador. E às vezes, diga-se de passagem, na mesma faixa, às vezes até no mesmo verso. Pra mim, a Courtney, que é a vocalista, é uma das maiores vozes do cenário de metal atual. Tipo assim, ela canta com uma doçura que vai te envolvendo, e aí quando você tá completamente entregue pra aquele mecanismo, ela te derruba com o grutural mais pesado que quebra completamente todas as expectativas que você tava construindo, sabe? E aqui, os temas são literalmente aquáticos. O álbum vai estar falando sobre afogamento, correntezas, ondas, mas é tudo uma grandíssima metáfora para a saúde mental, no sentido de você tá sendo arrastado por algo muito brutal e muito gigantesco e tem que decidir se você vai só se deixar ir com a correnteza ou se você vai tentar lutar contra isso. E o livro que eu acho que mais conversa com toda essa atmosfera é Moby Dick. Eu sei, parece uma viagem muito louca, essa relação que eu vou fazer agora, mas fica comigo, segura minha mão. Moby Dick é um livro sobre obsessão que vira destruição. É sobre lutar contra algo que é grande demais para tentar ser vencido. Sobre o oceano como uma força maior que não liga pro que você quer. E é exatamente a textura emocional que o Spirit Box trabalha aqui. Grandioso, épico e, assim, com um custo que você só entende completamente quando você já tá fundo demais pra querer sair. E é aqui que eu tô falando de vibe, não de leitura fácil. Moby Dick te pede uma certa paciência, assim como Tsunami Sea pede a sua atenção total. E pra quem quer algo mais contemporâneo, voltado pra mesma vibe emocional, eu recomendo pra vocês Tudo Se Ilumina. E aqui a gente tem um livro que fala sobre buscar algo que foi perdido e ter que lidar com o que você vai encontrando e descobrindo nesse processo. Aí a narrativa vai alternando entre leveza e devastação. Da mesma maneira que o Spirit Box alterna entre vocais clean e breakdowns extremamente profundos. Tem aviso e te pegando ali, ó, te arrastando, te levando embora. Então, vou fazer um resumão pra vocês aqui. Pra Choke Enough, eu recomendo A Hora da Estrela. Pra Worst Girl in America, Garota Interrompida. Pra Never Enough, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Pra Hades, O Conto da Aia. E pra Tsunami Sea, Moby Dick. E assim, o que eu acho mais interessante sobre esse tipo de indicação é que, pra mim, livro e música operam numa espécie de frequência parecida. E aí você pode usar um pra amplificar e impulsionar todas as sensações que você tá tendo por conta do outro. Assim, porque pra mim, ler Clarice enquanto você escuta Choke Enough é uma experiência que eu recomendo pra todos vocês. Então, assim, mesmo que vocês já leram
Hora da Estrela, releia com essa trilha sonora de fundo, que eu acho que, assim, é uma companhia perfeita. Bom, me conta qual desses combos você vai testar primeiro. E se você tiver algum álbum que você gosta muito e quer alguma indicação de livro parecido, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo dessa série, pode deixar que eu incluo ele. Bom, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui embaixo, que me ajuda demais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!